Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas cada vez mais na vida dos irmãos, amém? Hoje de manhã, hoje à tarde, amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, até a eternidade, amém? Bom estar com vocês aqui mais uma vez, para compartilhar a palavra de Deus, para termos um tempo juntos. Já estamos aqui desde cedo, né? Muita música, cantamos, já temos assim, a convicção de que estamos no lugar certo. Às vezes pergunta por que alguém não veio, por que alguém não está, né? De vez em quando a gente faz essa perguntinha, mas é só por questão de carinho mesmo por aquelas pessoas que nós acreditamos que deveriam estar com a gente agora. Mas Deus trouxe as pessoas certas, você crê nisso? Amém? E cada um de nós aqui eu tenho certeza que teria pelo menos um motivo para estar em casa. Acordar mais tarde, não é isso? Esse motivo todo mundo tem. Dar uma espreguiçadinha a mais, dar uma demorada. Algumas irmãs não terem que se submeter à ditadura da escova e tal, né? Esse negócio aí. Mas Deus nos trouxe aqui, há um propósito para isso. Nós vamos viver muito bem vivido esse propósito e vamos aproveitar tudo que Ele tem para a nossa vida nessa manhã. Você crê assim? Amém? E eu, mais uma vez, me sinto honrado pela confiança dos irmãos aqui da igreja. Paulo, que é um amigo de quase infância, né? Não vou dizer há quanto tempo. E pela confiança de estarmos aqui para compartilhar a palavra de Deus, dando início, talvez, a uma série, né? Que vamos falar aqui sobre um tema. E eu sei que é a direção de Deus para todas essas coisas. Quando Paulo disse que era para a gente estar ministrando sobre o que nos mantém de pé, não é isso? A gente fica pensando o que é que pode sair de um negócio desse, o que é que nos mantém de pé, se hoje talvez a coisa mais difícil para a gente seja se manter em pé. Em um mundo que a gente vive de instabilidade, a gente pisa e não sabe onde está pisando. A gente, quando consegue firmar a metade da planta do pé, não sabe se o outro vai chegar em algum lugar firme. A gente conversa com pessoas do mercado e todo mundo só fala de uma coisa: instabilidade, insegurança, desconfiança. O dinheiro está escondido porque ninguém tem coragem de colocar o dinheiro para fora. Então quem conseguiu alguma coisa está trancando ele ali. Tem alguém pagando um pouquinho mais por ele. A gente não sabe direito se vai para a direita, para a esquerda, se segue, se para e cai o negócio na nossa cabeça, né? Então, é um tema que vem de encontro a tudo isso que a gente está vivendo hoje. Como é que a gente faz para se manter de pé? Ou o que está nos mantendo de pé? E a gente tem que buscar a resposta onde tem resposta. E eu creio que todas as respostas ainda estão na palavra de Deus. Eu ainda creio plenamente que tudo, absolutamente tudo que Deus colocou para a nossa vida, para nós vivermos aqui nessa terra, todas as questões, todos os dilemas, ainda se responde com o que está escrito aqui. Vocês creem nisso? Eu creio, fundo do meu coração, que a palavra de Deus, unicamente a palavra de Deus, é suficiente para a minha vida. Alguns ainda esperam sonhar com alguma coisa, alguns ainda esperam a visão particular de alguém, mas eu ainda creio na palavra de Deus. Amém? O irmão nosso, há 500 anos atrás, ele já disse isso. Dispenso qualquer outra coisa, qualquer tipo de manifestação. A palavra de Deus escrita é suficiente para os meus anseios. Amém? E eu quero compartilhar com os irmãos um trecho da carta que foi escrita aos Hebreus. Os irmãos puderem abrir a Bíblia de vocês. A gente vai Hebreus capítulo de número 11. Porque quando a gente fala do que nos sustenta, do que nós estamos aqui, a gente às vezes tem alguma convicção, mas a gente tem que estar baseado em alguma experiência, né, de quem já viveu por isso. E aqui na carta que foi escrita aos irmãos lá, aos Hebreus, fala sobre um assunto que é base da nossa vida. Que eu acredito que é o que nos sustenta, o que deve nos sustentar. Ele fala de fé. Amém? Desde o tempo que a gente entra nesse caminho, que a gente tem ouvido falar de fé.
fé, e fé, e fé. E fé continua sendo assim um assunto que, se nós não aceitarmos na nossa vida, a nossa vida diária vai ser muito difícil. E aqui o escritor aos Hebreus, ele começa fazendo uma certa referência a respeito de uma definição sobre fé. Os irmãos acharam aí em Hebreus capítulo 11? Eu sei que essa igreja fala muito de fé. Eu sei que essa igreja prega muito sobre fé. Eu sei que a base do ensino dessa igreja aqui é fé. Então, há 10 anos que vocês estão se reunindo aqui, não é isso? Então, há 10 anos que eu sei que vocês falam de fé, porque eu conheço o que Paulo ensina. E por que continuar falando de fé? Esse é um assunto tão batido, tão conhecido. Mas eu me apoio na epístola de Pedro quando ele diz, olha, eu sei que vocês já sabem de tudo. E algumas coisas a gente tem que falar de novo só para lembrar. Amém? Então, como ele falou isso, eu me fundamento nessa afirmação dele. E vamos meditar, irmãos, a respeito da fé que levou alguns homens a permanecerem de pé. E ele fala aqui no capítulo 1, ele diz que, no versículo 1, ele diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Uma definição talvez um pouco abstrata, talvez um pouco estranha, né? Certeza do que se espera. Quem tem esperança? Todos têm esperança. Mas muitas vezes a esperança que nós temos é uma esperança vã, é uma esperança fraca, é uma esperança rala, é uma esperança sem fundamento. A Bíblia diz que quem espera por muito tempo termina adoecendo o seu coração, porque você continua esperando, né? E alguém inventou um ditado aí que diz que a esperança é a última que morre, quer dizer que depois só resta você morrer. E eu entendo que quando você morre depois da esperança, é porque a esperança já fez adoecer o coração, como diz lá em Provérbios. Por quê? Porque a gente muitas vezes espera por algo que talvez nunca venha a acontecer. E aqui ele está dizendo, o escritor está dizendo que a fé é o elemento que vai dar a consistência para a esperança. Porque todos nós precisamos de esperança. Todos nós vivemos com esperança. Todos nós temos alguma coisa na nossa vida que entrou no nosso coração, que nos faz querer ainda acordar amanhã e sair para trabalhar amanhã, mesmo sabendo que talvez todo o contexto da nossa vida esteja inconsistente. A gente tem esperança de um dia melhor. Mas só que a esperança nua, a esperança somente, a esperança natural, a esperança que nós criamos, que eu gosto de chamar de expectativa, muitas vezes ela não vai acontecer, ela vai ser frustrada. E aqui o escritor está dizendo que há algo que dá consistência para a nossa esperança. E essa consistência é o quê? Fé. Amém? Se nós formos comparar a fé, esse pacote todo aqui, com uma comida, a gente vai pensar talvez numa sopa, né? E o caldo da sopa fosse a esperança. E tem sopa que é bem ralinha, né, irmãos? Que a gente toma só para dizer que está tomando. Mas não tem o quê? Consistência. Não tem nada mais forte, não tem proteína. E às vezes quando a gente quer que aquela sopa fique realmente consistente, que vá não apenas iludir a sua mente que você está fazendo uma refeição, mas que ela vá nutrir a sua vida, a gente coloca alguma coisa dentro dela que seja mais sólida. A gente coloca carne, coloca uma proteína lá dentro, a gente coloca o que a gente chama aqui de quê? De mistura, não é isso? Então é essa consistência dentro da esperança que vai formar o quê? A fé que vai alimentar uma esperança. Então eu vou ter uma esperança que é viva. Amém? Eu vou ter certeza, eu vou ter convicção de algo que eu ainda não vi. Isso é o quê? É a fé. Eu nunca vi, mas mesmo sem ver eu tenho uma convicção. O escritor aos Hebreus, ele tentou, eu entendo que ele tentou traduzir essa revelação que o Espírito Santo colocou no coração dele da maneira mais clara, da maneira mais simples. E ele trouxe isso. É a consistência para a esperança. É a convicção para o que não vemos. O escritor espanhol chamado Miguel Unamuno, ele fala um pouco sobre fé. E ele diz que a fé não é necessariamente aquilo que ainda não vimos, mas aquilo que ainda não se vê. Não é verdade? Então ele está tentando resumir aqui o que o escritor aos Hebreus também falou sobre fé.
Então, irmãos, eu não vou mais falar sobre fé. Fé é algo que está no nosso coração. Você crê nisso? O apóstolo Paulo escreveu dizendo que a fé, esse elemento fé, esse fator fé, ninguém precisou pedir. Deus colocou uma porção de fé em cada um de nós. Alguém já orou aqui pedindo fé? Deus colocou antes. Porque se não fosse o fator fé que Deus colocou no nosso coração antes da gente entender o que era fé para pedir, até porque se precisasse entender, talvez porque a gente ainda não entende, a gente nem ia pedir. Porque a nossa lógica não nos deixa trazer para dentro da nossa vida algo que a gente não entende, que a gente não tem certeza, que a gente não tem a garantia de que vai ser bom para a gente. Não é assim? Então, irmãos, aqui Deus colocou a fé no nosso coração, para que quando Ele fizesse um convite maluco para a sua vida, dizendo, larga tudo que você tem, me segue. Sem entender, sem compreender, sem bater a lógica, sem as contas fecharem, algo lá dentro de você diz, vá. Amém? E o que é isso? Isso é a fé. E nós vamos agora dar uma passeada nesse capítulo 11, vendo o que a fé fez com algumas pessoas. Vendo o que a fé fez com alguns homens. E diz que foi por essa fé, ele diz aqui no versículo 2, foi por causa dessa fé que os antigos receberam um bom testemunho. Receberam um bom testemunho. Irmãos, é isso que nós precisamos nos nossos dias. É perca de tempo a gente querer ainda orar a Deus para sermos abençoados. Quem não é abençoado aqui? Quem pode levantar a mão para dizer, eu não sou abençoado? Todos nós. Deus já nos abençoou. Deus já derramou as bênçãos dele sobre nós antes que a gente se tocasse que precisávamos dela. Então o que nós temos que entender como filhos de Deus que estamos andando nessa caminhada com Cristo é que nós temos que revelar para essa terra, nós temos que revelar para o mundo, nós temos que expressar para quem está ao nosso redor um bom testemunho. Porque nós somos, segundo Paulo escreveu aos Colossenses, nós somos a revelação visível do Deus invisível. Ninguém consegue ver Deus. E ninguém vai ver Deus. E não adianta cantar meia hora dizendo quero te ver, porque não vai ver. Deus vai ser revelado ao mundo através da nossa vida. Então, se existe uma forma de nós revelarmos Deus ao mundo, irmãos, não é através da televisão, não é através da internet, não é através do rádio, é através da nossa vida. Através de algo chamado de quê? De testemunho. E entendam, quem primeiro vai dar testemunho de você é Deus. Então, o escritor está dizendo que por causa da fé, algumas pessoas elas conseguiram um bom testemunho. E aqui no versículo de número 4, eu vou pular um pouco porque tem tempo, né? Aqui no versículo 4 ele diz que Abel, eu não sei se por ordem alfabética, por ordem cronológica, mas ele disse que Abel conseguiu de Deus um bom testemunho num assunto complicado, chamado oferta. Então, Abel se manteve de pé. Algo fez com que Abel perseverasse, algo fez com que Abel não recuasse, algo fez com que Abel não se curvasse, algo fez com que Abel permanecesse de pé, oferecendo ofertas. Isso é fácil nos dias de hoje? Se fosse simples, não falávamos de ofertas em todos os cultos. Porque a vontade que nós temos é de recuar. Não é verdade? De tira um culto para falar de salvação, tira um culto para falar de graça, tira um culto para falar de céu, de apocalipse, mas de oferta a gente fala todo culto, porque é difícil. Mas ele diz aqui que por causa da fé, do fator fé, fez com que Abel pudesse se manter de pé e obtivesse um bom testemunho. Então, irmãos, não precisa ser muito crente, não precisa ter muita revelação. A gente tem aqui uma prova de que alguém conseguiu um bom testemunho num assunto complicado para a nossa vida, conseguiu ficar de pé diante de um assunto complicado chamado oferta. Se Abel conseguiu, eu consigo. Amém? Você crê nisso? Se Abel conseguiu, eu consigo.
Ele diz assim, agora eu vou pular essa parte para não deixar os irmãos um pouco tristes. Abel morreu. Amém? Tem duas histórias complicadas de oferta, né? Uma no começo da história, em Gênesis, e outra no começo da igreja primitiva. E depois da oferta, teve cadáver, né? Foi aqui com Abel e lá na igreja de Pedro, lá com Ananias e Safira. Depois do momento de oferta, saíram alguns cadáveres. A gente vai entender, irmãos, esse capítulo 11 aqui, o que é o Evangelho. Amém? Você vai dizer, mas o cara morreu. Ficou de pé. Amém? Nós vamos tentar entender o que é o projeto de Deus, qual é o propósito de Deus. Se Deus está olhando para onde nós estamos olhando, ou se Ele está olhando para outro lado. Ou se Ele está olhando mais adiante. Então, eu vou pular, quer dizer, eu já falei dessa parte, Abel morreu. Mas por outro lado, teve Enoque. Aqui no versículo de número 5. Por causa da fé, Enoque não morreu. Por causa da fé, Enoque não viu a morte, se manteve firme na convicção, se manteve firme, e Deus achou em Enoque também um bom testemunho e disse, você não vai ver a morte. Transladou Enoque. Como é que funciona? Não sei, física nuclear, fissão, como é isso? Não sei. Como que as moléculas se desfizeram e se fizeram em outro lugar? Não sei. Aula de física é um outro tema. Mas a gente está vendo, irmãos, que fatos que aconteceram. E se depender aí de lei, de justiça, Enoque ainda está vivo, porque o corpo não foi encontrado. Não é verdade? Sumiu. Por causa de quê? A fé. Há possibilidade, olha, vou falar de fé, amém? Há uma possibilidade muito grande, irmão, de nós aqui também não vermos. Você crê nisso? Se aconteceu com Enoque, sem uma promessa de arrebatamento da igreja, imagina nós, que temos uma promessa de arrebatamento da igreja. Isso é para te manter de pé. Lembra da vida de Enoque para você ficar de pé. Se Enoque não viu, eu também não posso ver. Tem essa possibilidade, irmãos. Escatologia, sinais. Tem muita possibilidade dessa igreja não ver a morte. Amém? Ele falou de Enoque, ele falou de Noé, versículo 7. Pela fé, Noé construiu uma arca. Muito simples isso, né? Pela fé, Noé construiu uma arca. Pela fé, Noé recebeu uma proposta maluca. Um plano louco. Um projeto improvável. E pior ainda, um projeto talvez que nunca pudesse ser concretizado no sentido de funcionar. Porque Deus mandou Noé fazer uma arca que navegaria em um lugar que não tinha água, não tinha um estaleiro, no meio do nada. E Noé talvez tenha pensado, e como esse barco vai navegar? Deus diz assim, é porque eu vou encher a terra de água. Como se não tem torneira? Vai cair água do céu. Como se nunca caiu? Amém? Às vezes nós achamos que Deus está pedindo coisas estranhas para a gente. Você não faz ideia do que Ele é capaz de pedir. Às vezes nós reclamamos porque está demorando algum tempo. Nós estamos fazendo papel muitas vezes de bobo diante do que Deus tem falado para a gente. Que faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Noé ficou de pé por 120 anos. Construindo um projeto humanamente improvável. Tendo que dar justificativa todos os dias quando os filhos dele chegavam em casa. Dizendo que estavam pagando mico na escola.
Era o filho do maluco, o filho do velho doido. E ele dizendo: vai acontecer. Irmãos, não é fácil se manter firme diante de uma promessa de Deus. Uma promessa que tarda, uma promessa que demora, uma promessa que se estende mais do que nós achamos que deveria se estender. Muitas vezes, com todas as impossibilidades, com todas as improbabilidades, nada é favorável. Mas eu tenho o exemplo de um homem que se manteve firme diante de uma promessa por 120 anos. O que nos mantém de pé? O que nos mantém de pé? Eu acho que não tem ninguém com 120 anos. Graças a Deus não. Ele fala de Abraão. Pela fé, Abraão. Pela fé. Pais, quem é pai? Quem tem filho aqui? Pais aqui. Pela fé, Abraão levou o seu filho para ser sacrificado. Quem não tem filho não sabe direito o que eu estou falando. Tem a informação, mas não faz ideia do que é você levar um filho para o sacrifício. Quando eu cheguei, o pastor André disse: ei, Levi, teve um evento de moto aí semana passada, eu gosto de motocicleta. Você foi? Eu disse: não. Por quê? Na sexta-feira minha menina disse que tinha um aniversário para ir. Eu sou o pai Uber. Eu tive que levar para o aniversário e tem que ficar de plantão, não pode pegar outra corrida. E tem que ficar de plantão esperando a hora de buscar. Você imagina o que é levar um filho para o sacrifício? Parece que, para piorar a situação, construir o altar, fazer o garoto carregar a lenha, ficar mais próximo com ele 2, 3 dias, ouvir a pergunta do garoto dizendo assim: pai, está tudo pronto. E o sacrifício? E você dizer: o sacrifício é você. Você imagina quanto pesou aquele cutelo, aquele machado, aquela arma que Abraão levantou nos braços? Quanto pesou, Paulo? Ao ponto de estar pronto para entregar o filho único com sacrifício. E obteve de Deus um testemunho, porque confiou num dos fundamentos, dos 6 fundamentos do cristianismo, chamado ressurreição. Porque no coração dele estava conflitando a promessa de nascer a partir daquele garoto uma grande geração. E uma ordem, um pedido, um mandamento, um comando do seu Deus que ele amava acima de todas as coisas, dizendo: entrega esse garoto. Que conflito, que dilema. E diante daquele conflito, irmãos, o que o manteve firme de pé foi a fé. Quando a lógica passou, dizia: agora, e a geração, e os filhos, e as nações, como é que vai acontecer isso? Quando a lógica passa, a única coisa que nos mantém firme é a improbabilidade, a loucura da fé, dizendo: mas existe a ressurreição. Se ele pediu a vida, ele é o dono da vida, ele vai dar um jeito. O meu limite vai até aqui em obedecer, mas não é fácil. Não é fácil. Amém? Abraão, depois de Abraão a gente fala aqui, ele começou a falar dos grandes heróis da fé, e eu vou pular um pouquinho, porque esse texto é grande. Ele fala de Isaac, ele fala de Moisés. Quem lembra de Moisés? Moisés obteve de Deus um bom testemunho. Sabe por quê? Porque Moisés não quis ser filho da filha de Faraó. Aí você diz: mas isso é muito simples. Irmãos, pensa no privilégio que esse homem abriu mão. Pensa nas riquezas.
Pensa na segurança. Ele só tinha duas opções, ou ficava do lado do Egito, ou ia ser perseguido. E a gente fica olhando as coisas e fica, isso é muito simples, é muito fácil, se coloca no lugar. Nós hoje estamos negociando a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa vocação, por um pouco de segurança, por uma aposentadoria, por uma cobertura. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 10, ele diz assim, olha, você que está de pé, quem está de pé? Se cuide. Por quê? Porque o fato de estarmos de pé não é garantia de que não vamos cair. E de repente a gente tem caminhado por muito tempo, mas existem situações que nos colocam diante de uma encruzilhada, onde você vai ter que decidir entre a segurança do sistema que nós estamos vivendo, ou a fé, uma possibilidade que Deus colocou no seu coração. Entre viver com segurança o que o mundo pode oferecer para a gente aqui, ou acreditar na promessa eterna que Deus colocou diante de nós. E aqui ele diz, Moisés obteve testemunho, porque rejeitou Faraó, porque rejeitou as riquezas do Egito, e aceitou uma missão louca, maluca, de ser perseguido, guiando um povo pelo deserto. E a primeira tarefa dele foi atravessar o mar. A primeira tarefa dele, assim, a motivação dele foi logo na primeira empreitada, ver montanhas de um lado, o mar de outro e o exército por trás. Mas disse que ele se manteve de pé. Nós estamos vivendo, hoje terminamos agora esse mês de setembro amarelo, irmãos, tendo cuidado de pessoas que com depressão têm sido levadas ao suicídio. Não fazemos ideia de quanto está crescendo o número de pessoas que não têm resistido, têm caído. No nosso meio, no meio cristão, dentro das igrejas, isso está acontecendo. Porque estavam de pé por algum tempo, estavam seguindo, mas em algum momento não conseguiram. Na epístola de Pedro diz que o inimigo, o nosso inimigo, Pedro diz assim, olha, fiquem atentos, fiquem sóbrios. Sabe o que é sóbrio? Sóbrio é ter consciência, é saber o que está vivendo, é saber onde você está, se localizar. Ele diz, fiquem sóbrios, porque o nosso inimigo, ele está onde? Está lá no inferno, lá, curtindo a vida dele. Ele diz que o nosso inimigo está ao derredor, rodeando, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Amém? Então ele falou que o Moisés, ele teve de Deus um testemunho. Por quê? Porque ele negou Faraó, ele recusou o chamado da filha de Faraó e ele encarou o seu desafio e atravessou o mar. Depois disso ele fala de Jericó, mas Jericó não é gente, mas ele fala de Raabe. Raabe, a meretriz. O povo gosta de nome bíblico, eu já vi muito nome bíblico estranho, nunca vi ninguém botar o nome da filha de Raabe. Raabe, a meretriz, que entrou nessa lista seleta, irmãos. Não era judia, não tinha berço, não tinha sangue, não tinha formação, não tinha linhagem, não tinha absolutamente nada. A única coisa que tinha era um plano de Deus sobre a vida dela. E acreditem, Deus usa quem Ele quer, para fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Nós, quando encontramos alguém, a primeira coisa que a gente pergunta, você é filho de quem? De onde você veio? Para ver se esse cara tem uma história que possa andar com a gente. E aqui Deus transformou Raabe talvez na primeira espiã. Uma 007. Uma missão impossível. Uma mulher prostituta que já andava com uma senha de um alvo de apedrejamento nas costas, ainda aceitou o desafio de ser uma espiã de um povo invasor que Israel estava invadindo ali.
E essa prostituta, essa meretriz chamada Raabe, entrou numa lista seleta chamada de heróis da fé. Sabe por quê, irmãos? Porque ela se manteve de pé. E nesse caso ela tinha que ficar de pé e firme. Porque se ela corresse de lá, talvez ela tivesse morrido. Porque a muralha toda quebrou. Mas é porque ela ficou firme. No lugar que ela foi designada, ela foi salva. Quem sou eu? Será que eu tenho condições? Tenho. Será que isso é para mim? É. Será que isso é para essa igreja? É. Talvez o seu currículo seja melhor do que o de Raabe. É para nós, irmãos. O que nos mantém de pé nesse mundo, se não for a fé? E ele continuou falando aqui, até que eu entendo assim, que quando ele estava escrevendo essa carta, eu acho que depois ele está fazendo as pesquisas e olhando e trazendo aí à tona esses homens grandes, e quem é que a gente vai falar, o que é que vai justificar. Eu acho que chegou na hora que ele diz assim, está na hora de acabar, está ficando muito grande. Essa lista da Liga da Justiça, os Avengers, né, esse negócio todo. E ele começou a simplificar, e aqui no versículo 32, ele diz assim, e o que eu direi? Eu não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão. Nem Sansão foi detalhado, né? Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Todos se mantiveram firmes. Todos se mantiveram de pé. Ele disse, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas. Aí vai entrar um negócio, irmãos, que talvez a gente, quando pensa em fé, a gente tente ver fé dessa maneira. A gente quer muito bom resultado. Quem não queria entrar nessa lista? O seu nome aqui. Não é verdade? Mas existe um negócio que eu estou aprendendo na minha vida que a gente não pode fugir. De uma coisa chamada estresse do processo. A gente, em algum ponto, aprendeu que o Evangelho é uma vida de mar de rosas. Que Evangelho é cortar manteiga com faca quente. Que Evangelho é achar dinheiro em calçada alta. Que a gente, quando está numa situação financeira difícil, a gente ora e vem cantar aquele testemunho milagroso de que de repente eu cheguei a aparecer um dinheiro na minha conta. De repente aconteceu isso, de repente aconteceu aquilo. De repente, e mais que de repente, nós ansiamos por milagres, coisas que acontecem sem a gente saber de onde veio e que não nos trouxe estresse nenhum. E quando viu, a coisa simplesmente mudou. Mas parece que milagres são as coisas mais esporádicas da Bíblia. Parece que Deus, desde o começo, tem ensinado o homem, os seus filhos, a sua igreja, a viver um processo, a fazer parte de um processo, entender que a vida é um processo de aprendizagem, e de que muitas vezes o que vai ser a realidade de Deus na nossa vida não é aquilo que nós oramos, pedindo livramento, pedindo para pular a etapa, pedindo para chegar do outro lado. O que Deus quer muitas vezes para a nossa vida é nos ensinar a enfrentar o processo. É nos ensinar a viver o processo, e nós nunca oramos por isso. E aqui quando ele diz, olha irmãos, essa turma que ele fez esse resumo aqui, olha o que os caras fizeram. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa. Amém. Quem não quer? Fecharam a boca de leões. Quem gostaria de fechar a boca de leões? Hein, irmãos? Esses caras entraram na lista porque fecharam a boca de leões. Já pensou que é passar a noite inteira no meio de leões? Que não estavam sedados, segundo a história conta, estavam famintos. Foi estressante para Daniel, irmãos.
que fez com que a boca dos leões fossem fechados? A fé de mantê-lo firme. Mas passou um estresse. Ou não, irmão? Fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo. Uau! Quem gostaria, irmão, de apagar o poder do fogo? Dentro do fogo. A gente pede para o livramento, né? Ô Senhor, transforma. O pessoal diz assim, não, Deus transformou a fornalha em ar-condicionado. Eu não sei. Talvez tenha dado uma resistência, uma tolerância para que eles estivessem ali. Eles saíram, mas passaram, irmãos, todo aquele tempo ali dentro. Não é fácil. Não é fácil. Quando nós estamos dentro de uma situação difícil, dentro de um problema, parece que o calendário não anda. Parece que o dia não chega. E há um estresse ali dentro. Então, nós temos que entender que Deus tem preparado para a nossa vida, sim, situações que talvez nós não tenhamos a condição de dizer que foi Deus, mas foi Ele. Porque Ele controla todas as coisas. Então Ele pode sim fazer com que a gente passe pelo fogo e não se queime, como diz Isaías. Se passarem pelas águas, elas não vão afundar você. Não sei como. Se passarem pelo fogo, eles não vão queimar você também. Não sei como. Mas a convicção que nós devemos ter é que devemos ficar de pé, nos mantermos firmes, porque a fé que Deus deu no nosso coração é de que Ele vai nos conduzir ao destino que está determinado para a nossa vida. Então aqui ele diz que fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Quem sabe o que é isso, irmão? O barulho da espada você ouviu. Está entendendo? O estresse parece que faz parte do processo. Alguns amigos, cheguei aí, irmão, como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? E eu às vezes comecei brincando e parece que virou quase um jargão. Eu digo, tranquilidade não faz parte do pacote. Estou em paz. Amém? É por aí? O grande diferencial de quem tem consciência de quem é, para quem não tem consciência de quem é, chama-se paz. Nós achamos que os funcionários públicos do Estado, que são crentes, devem receber o salário em dia, enquanto os outros podem ficar esperando 2 ou 3 meses, porque nós somos crentes. Não existe essa promessa. A promessa é que nesse tempo de salário atrasado você terá paz. Você ficará de pé. Você permanecerá firme. Porque se no meio desses desesperados não tiver um filho de Deus consciente, com firmeza, meu irmão, para segurar na mão dele e levar uma palavra de consolo, quem irá? Pela nossa vontade nós nunca iremos para hospitais. Pela nossa vontade nós nunca iremos para os lugares mais difíceis. E às vezes a gente pergunta, por que eu vim parar nesse hospital? Porque mesmo em meio a tudo isso, Luzenilson, você terá paz para trazer consolo a quem não tem, a quem só tem o problema. E esse último trecho que nós vamos ler aqui é o paradoxo dessa história. É o paradoxo dessa história de fé, porque parece que ele ia encerrar a carta, mas o Espírito Santo que o inspirou disse, ainda não é hora. Se nós encerrarmos por aqui, talvez a gente vá formar irmãos iludidos. Talvez a gente vá formar uma igreja iludida, enganada, como tem sido enganada, achando que isso aqui é um mar de rosas, é um país das maravilhas. Não. Aí ele continua dizendo, irmãos, versículo 34, apagaram o poder do fogo, ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha. Quem é que não quer brigar, irmão? A gente não quer.
A gente se agarra logo lá na história de Josué, né? Não. Josafá. Ah, não, é a minha batalha, é o Senhor, Ele que luta por mim. Amém. Mas aquilo foi um fato. Aquilo foi um fato. Mas não garante que nós vamos pular todas as batalhas. Se Ele quiser, a gente pula. Mas é a nossa mão, é a nossa vida. Então ele diz aqui que foram poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mas nós vamos para a batalha, irmãos. E ele continua dizendo: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. E daqui para frente a gente vai ver uma lista que eu acho maravilhosa. Versículo 36. Outros enfrentaram zombarias e açoites. A gente está andando com uma constituição debaixo do braço. Lá na igreja primitiva, na igreja de Atos, os irmãos se reuniam no final do dia e cada um dizia assim: olha, hoje eu fui açoitado, hoje eu fui zombado, hoje me ofenderam. E Lucas escreve dizendo que esses relatos de afronte, de zombaria, de sofrimento, para é motivo de honra. Hoje, na nossa igreja, gospel, top, contemporânea, açoite, zombaria, é motivo de danos morais. Nós não admitimos. Porque o Filho de Deus não pode passar por isso. Porque o Filho de Deus, ele é um intocável. Irmãos, ficar de pé não é simplesmente permanecer intocável. Não é permanecer imaculado. Ficar de pé é não se curvar. Ficar de pé é manter a firme convicção. Ficar de pé é acreditar no que tem crido. Ficar de pé é perseverar na palavra que fala. Ficar de pé é perseverar no caminho que seguiu. Ficar de pé é não procurar atalho, não procurar escape, não procurar saída. É fazer como Paulo: eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Eu esqueço das surras, eu esqueço da zombaria, eu esqueço das críticas, eu esqueço do bullying. E eu vou seguir firme, porque o meu destino está na frente, o meu destino está nesse caminho. Eu não posso recuar, eu não posso me curvar. Não podemos nos curvar. E ele diz aqui que houve mulheres que uns foram torturados, recusaram uma liberdade. Já imaginou alguém estar preso, sendo torturado, falar: a porta está ali, e esse cara recusar a liberdade? Por quê? Porque liberdade tem preço. E o preço para essa liberdade que foi oferecida a esses homens garantia não apenas o bem-estar deles, mas comprometia a sua eternidade. Eles teriam talvez 15, 20, 30 anos de suposto conforto, de liberdade, mas eles acreditavam não nessa vida, irmãos, que acaba com 30, 40, 50, 60, 70. Eles acreditavam no projeto de Deus para a eternidade. Então aqui está dizendo que tiveram homens que ficaram de pé, permaneceram de pé diante da porta da cadeia, diante da porta da prisão, e não saíram por causa da fé. Propostas que vamos receber, propostas de livramento, de supostos livramentos que vão nos desviar do plano de Deus. O projeto de Deus, irmãos, não é para 70 anos, não é para 80 anos. O projeto de Deus é para uma eternidade. É para uma eternidade. Então ele diz aqui que esses homens rejeitaram ser libertos para poderem alcançar a ressurreição superior, consciência. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada.
Levi, você falou aqui que teve gente que foi liberto do frio da espada, ouviu só o barulhinho dela. Aqui você está dizendo que teve gente que a espada atravessou. Sim. Essa parte desse capítulo 11, irmãos, mostra o que é o Evangelho. Mostra a integridade do Evangelho. Tá bom, versículo 1, 2 e 3, pula para o 6, Deus se agrada de que tem fé. Esse capítulo é para tratar de um assunto chamado obter, conseguir testemunho de Deus. Amém? Amém. Então ele diz que muitos caíram ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O versículo 38 para mim é uma das pérolas do Novo Testamento. Nós estamos falando de gente aqui que nem o nome foi citado. Aí o versículo 38 diz assim: o mundo não era digno desses homens. O mundo não era digno desses homens. Nós ainda desprendemos muito esforço, irmãos, para tentar se perpetuar nesse mundo. Nós ainda desprendemos muito esforço querendo que Deus use o seu poder para nos perpetuar nesse mundo. Mas aqui está dizendo que os homens que se permaneceram de pé, que não se curvaram, que não se venderam, que não negociaram a sua convicção, a sua fé, sim, eles permaneceram de pé. E diz assim que o mundo não era digno deles. Porque o nosso lugar não é esse. O que Deus tem para nós não é esse mundo que nós estamos vivendo, irmãos. A gente vê na televisão, a gente está vendo hoje como nós estamos vivendo, e às vezes a gente vê alguém fazendo alguma coisa, com algum procedimento, que de certa forma, assim, faz com que ele prospere aqui, e a gente diz, realmente, aqui tem que ser desse jeito. Para viver nesse mundo tem que agir desse jeito. Quantas vezes já fizemos isso? Parece que esses homens são dignos desse mundo. Mas você tem fé para dizer, eu não sou digno desse mundo. O mundo que nós estamos vendo na televisão, o mundo que nós estamos contemplando aí, irmãos, não é para nós. Temos que ficar firmes, temos que prevalecer. Aí ele diz aqui, vagaram pelos desertos, pelos montes, pelas cavernas, pelas grutas. Onde estão as sinagogas, os templos, os seminários? O verdadeiro evangelho, esse evangelho da cruz, que não dá ibope, que não apresenta 7 passos ou uma certa fórmula de prosperidade, na medida que nós entendemos. A gente não tem uma escola para ensinar, irmãos. Esse evangelho está sendo ensinado nas ruas, nas praças, nos sertões. Mas é o evangelho que está escrito aqui, que nós devemos permanecer firmes. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela permanece de pé por causa da fé. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo permanece de pé. Então não reclame se você ainda não achou o seu lugar. Eu não tenho. Irmãos, aqui diz, a Bíblia diz que o Filho de Deus, ele não tinha nem onde encostar a cabeça. A gente não quer congregar porque não tem um estacionamento para o nosso carro. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Há algo maior para a igreja de Jesus Cristo viver nesses dias.
há algo maior para a igreja de Jesus Cristo viver nesses dias. Há algo maior para você viver nesses dias. Para você poder bater no peito e dizer: eu quero obter de Deus um testemunho. Para desmontar toda a teologia aí que se prega na televisão, ele continua dizendo assim, 39, todos eles receberam um bom testemunho de fé. Quem? Os que morreram na espada, os cortados no meio, os rasgados, os atravessados, os errantes. Todos eles receberam de Deus um bom testemunho de fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Tem gente que, se tivesse o CPF de Deus, já tinha colocado ele no SPC e no Serasa. Cobra ele todo dia. Cobra todo dia, como se ele devesse alguma coisa para você. Como se você tivesse feito para ele um favor. Amém. Versículo 40 diz assim: Deus havia planejado algo melhor. Aí Provérbio diz que o homem pode fazer planos, o coração pode fazer planos. Mas a resposta certa vem de Deus. Diz que os planos de Deus são melhores do que os meus planos. Diz que Deus vê o que eu não vejo. Aqui está dizendo que Deus tinha algo muito melhor para esses homens do que se livrar da espada. Do que não ser zombado. Do que não ser honrado. Cheguei aqui, eu me sinto privilegiado, sou honrado por essa igreja. Me ofereceram um café. Irmãos, Deus tem algo muito melhor para a sua igreja. Esses homens fizeram parte de um processo de aperfeiçoamento para a minha vida e para a sua vida. Esses anônimos sofreram para que hoje nós pudéssemos ter entendimento. Ele diz assim, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Então, se aconteceu com eles, irmãos, nós estamos no mesmo pacote. Existe algo que estava no coração deles, que está no meu coração, está no nosso coração, que chama-se a fé, que uma vez foi entregue aos santos. E essa fé é suficiente para nos manter de pé. Diante de circunstâncias, diante de dificuldades, diante de propostas, diante de possíveis livramentos, diante daquilo que a gente acha que é interessante para nós, mas que Deus sabe que não é, porque Ele sempre tem algo melhor, mesmo que aos nossos olhos não seja. Por isso Ele nos deu fé. Então nós podemos acreditar, mesmo sem ver, que essa fé, que uma vez foi entregue aos santos, é o elemento que nos manterá de pé. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Mais tarde nós vamos voltar. A gente vai falar sobre a ilusão de estar em pé. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Celebração da ceia com o pastor.